Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 43, que nos diz: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Bom, meus amados, está aqui a conclusão, né? Uma das últimas frases do apóstolo Pedro, no seu discurso, seu famoso discurso a Cornélio e seus amigos e familiares. É o primeiro discurso de um cristão a uma comunidade de pagãos. Então, são os primeiros frutos, os primeiros que serão alcançados pela mensagem do Evangelho. Bom, o apóstolo Pedro aqui finaliza o seu discurso de uma forma muito importante. Primeiro dizendo que Jesus, como o Messias, ele não simplesmente caiu do nada e começou a dizer que ele era alguma coisa. Entendeu? Porque é muito fácil uma pessoa aparecer e começar a dizer que iria fazer isso ou fazer aquilo. Mas veja, a figura de Cristo estava sendo profetizada há séculos. Há mais de 1000 anos se falava do que Deus faria através da vinda de uma pessoa específica, de uma pessoa especial, chamado de o Cristo ou o Messias. O próprio Moisés, 1000 anos antes de Cristo, mais de 1000 anos, quase 1300 anos antes de Cristo, ouviu Deus lhe dizer, e ele registrou, que viria um profeta semelhante a ele, e a ele todos deveriam ouvir. E esse profeta se manifesta na pessoa de Cristo. E diversas e inúmeras profecias, então diversos homens ao longo da história, por séculos, testemunhavam: ele virá, ele virá, ele virá. E é esse que o apóstolo Pedro está fazendo referência. Todos os profetas, todos os grandes homens das Escrituras davam testemunho de que ele viria, e veio na figura de Cristo. Por exemplo, toda a lei de Moisés, que as pessoas leem e acham aquilo diferente, estranho, mas toda aquela lei de Moisés, com seu sistema de sacrifícios, seus ritos, suas cerimônias, tudo aquilo ali era uma representação quase teatral, uma representação simbólica, ilustrativa, metafórica do que Cristo faria pela humanidade na cruz. Ou seja, que viria um Salvador que se sacrificaria, que se daria a Deus pelo bem da humanidade toda, para oferecer perdão, completo perdão de pecados a toda a humanidade. Então isso, quando você lê no Antigo Testamento, você precisa entender que aquilo ali são figuras, são tipos, são sombras, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2. O que estava ali eram sombras, a realidade se mostra em Cristo. Então é como se antes de vir a pessoa presencialmente, a pessoa de fato, fosse-lhe mostrada as sombras da pessoa, representações da pessoa, e depois ela vem de fato. Então todo o Antigo Testamento é a pedagogia de Deus, a didática de Deus, ensinando ao ser humano o que ele viria fazer e preparando o ser humano para o que ele viria fazer. Então está aí que o próprio Jesus diz, após a ressurreição, lá em Lucas 24, ele diz: são estas as palavras que vos falei, quando ainda estava convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então, ele cumpriu tudo. Tudo que era para se cumprir, ele cumpriu. Então, quando nós lemos todo o Antigo Testamento, nós temos que enxergar ali, aprender dali, tudo aquilo que Cristo fez, para nós entendermos Cristo mais e de uma forma mais profunda ainda, olhando muitas vezes para o que o Antigo Testamento prefigurava. Por exemplo, o próprio Evangelho de João nos dá um exemplo disso. Ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, se vocês lembram a história ali de Moisés, no deserto, as pessoas estavam sendo picadas por serpentes venenosas e morrendo. E Deus deu essa instrução a Moisés, de novo, a pedagogia, a didática de Deus. Erga uma serpente de bronze e todo aquele que olhar para essa serpente
de bronze após ser picado será curado. Olha o que o próprio Jesus diz. Da mesma forma que aquela serpente foi levantada, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que estiver picado pelo mal do pecado, tiver na sua consciência o que fez de errado e se arrepende, basta olhar para aquele que está levantado, para olhar para a cruz de Cristo e receber o perdão do pecado. Assim como eles olhavam para a serpente de bronze, eram imediatamente curados daquele veneno que circulava neles, assim também o veneno do pecado, nós somos curados quando olhamos para a cruz de Cristo. Nós não somos mais condenados, nós somos 100% perdoados. Então, esse é um exemplo de inúmeros que pode se pegar das inúmeras histórias do Antigo Testamento. O sacrifício de Isaac. Abraão foi sacrificar o seu único filho a Deus. E Deus o interrompe e diz, não, não faça isso. Eu mesmo providenciarei o cordeiro para o sacrifício. Então, olha que frase espetacular. Eu mesmo providenciarei o cordeiro para o sacrifício. Então não era a humanidade que estava sempre acostumada a fazer isso, né? Sacrificando crianças, pessoas, se mutilando, etc., para supostamente agradar os deuses. Deus diz, não, serei eu que darei a minha vida para que vocês estejam 100% e completamente perdoados de todo o pecado. Então quase tudo no Antigo Testamento que eles prefigurava Cristo. Está ali a grande função do Antigo Testamento, justamente nos ensinar o que Cristo viria fazer e o que ele fez. Isaías 9, por exemplo, para citar um dos profetas, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A quantidade de profecias que há em relação a Jesus é uma coisa espetacular. Por exemplo, o capítulo 53 do livro de Isaías é quase que uma narrativa da vida inteira de Jesus, sendo profetizado 700, 600 anos antes de Cristo. Olha, o nosso Brasil tem 500 anos de idade. Então é mais do que um Brasil de idade, 600, 700 anos antes de Cristo, Isaías já narrou a vida de Jesus todinha. O que ele viria fazer e o seu sacrifício que concederia perdão à humanidade. Deixa eu ler um trecho, 2 versos só, mas o capítulo todo é belíssimo. Ele diz, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então todo o pecado que nós cometemos foi transferido para Cristo. Ele recebeu a punição no nosso lugar. Ele recebeu em si o castigo, a causa das nossas iniquidades, tudo está nele. Ele resolveu tudo. Por isso que ele diz, está consumado, está pago, está resolvido. O problema da humanidade está realizado, está quitado, todo e qualquer pendência, todo e qualquer débito da humanidade para com os céus. Estão todos perdoados. Por isso que também uma outra profecia diz, ainda que as vossas vestes estejam vermelhas como a escarlata, manchadas de pecado, eis que eu farei com que as vossas vestes fiquem brancas como a neve. Que coisa linda, né, queridos? E sempre Deus oferecendo isso. O que ele faria é oferecer perdão de pecados, como Jeremias 31, 34 nos diz. Eu lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a grande obra de Deus. O profeta Daniel, que fez diversas profecias em relação ao Messias, e uma, inclusive, dando uma data, né, que aí não tenho tempo para explicar, mas ele diz que 70 semanas após a restauração do templo, e ali é semanas em relação a anos, né? 70 semanas de anos, então 70 vezes 7. E aí vai dar justamente 490 anos após a reconstrução do templo, que dá justamente na época de Cristo. Ele diz assim, o profeta Daniel, 70 semanas estão cortadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados,
para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Ou seja, para se consumar tudo, para se concluir tudo, principalmente expiando a iniquidade, perdoando os pecados da humanidade. Tudo isso seria feito na pessoa de Jesus. O profeta Zacarias também diz que naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, queridos, Jesus é a substância, a essência de todo o Antigo Testamento. Os profetas, direto ou indiretamente, sempre profetizavam a respeito de Cristo. Então, tudo isso se manifestou e se cumpriu e se realizou na pessoa de Cristo. E aí nós recebemos esse perdão. Esse perdão é recebido para quem crer nele. Não da boca para fora, eu creio em Jesus, Jesus é tudo para mim. Não, uma fé de verdade, né, queridos? Isso não é brincadeira, é uma fé de verdade. Quem enxerga em Cristo, né, aquele em que a pessoa tem alegria, em quem ela ama, crê em Cristo, na sua existência, que Ele é bom, na sua bondade e vive para com Ele. Isso, essa pessoa recebe perdão de pecados. E olha só, mediante o seu nome, o verso de hoje. Quem nele crê recebe o perdão de pecados mediante o seu nome. Então veja, nós não somos perdoados, nós não vamos para o céu por causa das nossas boas obras, nossa suposta santidade, não. É mediante a justiça de Cristo, é mediante o nome dele. Mediante o que ele fez na cruz, nós temos livre acesso ao trono de Deus, livre acesso aos céus. Pela justiça dele, porque ele nos justifica. A justiça dele é transferida para nós, os que cremos. Ele nos dá a justiça dele. E ele pega os nossos pecados para ele. Os paga e nos dá a justiça dele. Olha que obra espetacular. É uma dupla justificação. Arranca os nossos pecados e coloca em nós a justiça dele. Por isso que ele é o justificador daqueles que creem. E tudo isso mediante o nome dele. Não é por causa de boas obras, porque você é bonzinho, nada. Se dependesse da nossa bondade, jamais teríamos vida eterna. É por causa da bondade dele, da misericórdia dele e da ação dele na cruz. Aí sempre tem aquela pergunta, né, bem... que não dá nem para entender como o cristão faz esse tipo de pergunta. Ah, então não precisa praticar boas obras, não precisamos ser bons? É claro que precisa, mas não para ir para o céu, mas por gratidão ao que ele fez por nós e porque nós cremos que esse é o caminho correto. Eu não sou bom porque eu tenho um interesse de ganhar alguma coisa de Deus, não. Eu sou bom porque eu creio que esse é o caminho da vida, porque eu quero ser bom para com as pessoas, eu quero ver as pessoas felizes, eu quero seguir o exemplo daquele a quem eu amo mais que tudo, que é Deus. Porque Ele deu a vida por mim, eu não posso ser uma pessoa boa, eu tenho que responder com gratidão e seguindo o exemplo dele. Então, não são as boas obras que nos levam para o céu, é a obra de Cristo na cruz. Nós recebemos o perdão dos pecados mediante o nome de Cristo. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.